Gente, tudo bem? Torcendo aí para que bastante gente venha aprender um pouco mais sobre o comportamento dos nossos gatinhos, aprender um pouco mais sobre a natureza deles, porque quase ninguém entende, né? Então hoje é especial dos gatos. A gente vai estar aqui com a Andréia Hernandes, ela é especialista em comportamento felino, então vai dividir muitas e muitas dicas. Ela é muito boa, já me ajudou com os meus gatinhos, então realmente já testei e aprovei. Ela também ajuda com os gatos da House of Cats. A Andréia, ela é bióloga, formada há mais de 9 anos. E aí, depois, né, de estudar todos os outros animais, ela resolveu se especializar em gatos. E, oi gente, boa tarde minha gente, obrigada por virem assistir essa live, vamos aprender mais sobre os gatos, porque eu acho que eles são incompreendidos até hoje, tenho essa sensação bastante. E aí, tudo bom? Eu acho que quem não gosta de gato é porque não entende eles ainda. Vou até mostrar pra vocês a minha linda que tá ali, ó. Pra virar a câmera aqui. Olha lá ela. Tá dormindo, coisa fofa. Olha que linda, linda. Boa tarde, gente. Essa é a Linda. Ela gosta de planta, igual a mãe dela. Ai, deixa eu virar de volta, socorro. Virei. A Linda gosta de plantinhas, igual a mamãe dela. Tá lá, dormindo. Ela é linda, né, gente? Muito linda, também acho. Sou apaixonada demais. Oh, coisa boa. Bom, então, voltando a falar da Andréia. Ela começou, na verdade, o contato dela com animais foi porque ela é protetora também. Então, ela começou resgatando animais na rua, cuidando de alguns. E aí ela tinha muito contato com animais, depois escolheu estudar biologia e aí depois foi se especializar nos gatos. Então, ai gente, vocês também têm gato, né? A Molly, olha, 16 anos, que legal. Ah, gente, obrigada, que bom que vocês gostam, eu tô muito feliz com esse programa também. Porque a gente tem trazido muita consciência, né, para as pessoas que têm animais e para quem não tem também entender um pouco mais deles, né? É muito para isso, pra gente melhorar a relação das pessoas com os animais e poder dar luz à causa animal, que realmente a gente tem muitos animais ainda abandonados nesse nosso país. Então, o que a gente puder fazer para ajudar que mais sejam adotados, a gente vai continuar fazendo. Bom, vamos esperar a Andréia entrar, que ela é a especialíssima nisso tudo. Eu sou a mãe de gatos, entendo bastante, porque eu também já fiz muitos resgates. Eu tenho lá a House of Cats. Quem ainda não segue, por favor, comece a seguir e compartilhe com os amigos, porque a gente quer que mais gatos sejam adotados. Então, eu tenho um conhecimento de comportamento animal por causa disso, né? Por ter muito contato com eles, por resgatar, por tratar de alguns animais que às vezes eram mais ariscos e aprender os melhores métodos para amansar eles. Mas, claro, não estudei a fundo como a nossa convidada Andréia, que vai entrar daqui a pouquinho. Não, ela ainda não pediu para entrar. Que dê, Andréia. O dia do programa, vamos lá. Vai voltar, gente. Vai voltar dia 10 agora, só que ele volta às 15 horas. Então é sempre bom lembrar. A gente vai ganhar esse horário das 15, que eu acho que é ainda melhor do que o horário do meio-dia 45, porque aí todo mundo já almoçou, né? Tem gente que às vezes meio-dia 45 tá fazendo a comida, né? Então, às 15 horas, acho que vai ficar mais tranquilo ainda. E o programa volta com tudo, com todos os conteúdos. Aliás, com mais novidades. Tem um quadro que eu tô super feliz, que vai estar no ar, que se chama Final Feliz. Então a gente vai compartilhar com vocês as histórias felizes de adoção também. Né? A gente sempre, desde o início do programa, a gente mostrou todas as diversas ONGs e diversos animais que estavam precisando de adoção. E agora a gente vai poder compartilhar com vocês alguns finais felizes, porque teve efeito, viu? Teve efeito. Obrigada, gente. Eu também tô aguardando, sinto uma saudade. Muita saudade do programa. Gente, ela ainda não entrou, mas vamos esperar. Às vezes tem alguma questão. E eu ia pedir pra vocês, se possível, me mandarem as perguntas naquela caixinha de perguntas, porque aí eu consigo ler melhor depois e selecionar. Porque assim
Tipo, eu tô olhando pra Andréia, trocando ideia com ela, fazendo as perguntas pra ela, e às vezes eu não consigo, de fato, ler todo mundo que tá escrevendo. Mas eu adoro, porque de vira e mexe eu olho e consigo interagir, mas às vezes pode se perder, porque vai ficando lá pra cima. Então, na caixinha de perguntas é o melhor lugar, o melhor lugar. O Pedro me mandou na caixinha de perguntas se ele podia entrar, né, fazer a divisão aqui da tela, entrar na live. Mas não dá, Pedro, porque eu estou esperando a Andrea, que ela veio compartilhar muito conhecimento com a gente. A Andrea, o perfil dela é Bicat Andrea. E ela que vai compartilhar toda essa sabedoria dela e a respeito dos gatos, dos felinos em geral, mas, né, dos gatos domésticos, pra gente melhorar a convivência com eles. E eu já sei que o primeiro tópico é sim a natureza deles, pra gente entender que eles são, claro, diferentes dos cachorros, que eles têm particularidades, que eles ainda conservam muito da atitude selvagem deles, então apesar deles estarem morando dentro da nossa casa, geneticamente, o instinto, tá tudo como se eles ainda estivessem na natureza. Então por isso que eles precisam muito aguçar o instinto de caça deles, então por isso que é importante brincar com eles bastante. E por isso que eles gostam também de se esconder, às vezes, né, as tocas e tal, porque eles se comportam como se eles ainda estivessem na natureza. E aí os outros tópicos são também a respeito de resgate, porque tem muita gente que às vezes encontra um gatinho na rua e não sabe muito o que fazer, né? E como fazer. Então a gente vai compartilhar essas dicas, porque todo mundo pode sim salvar uma vida, né? Claro, às vezes você não pode ficar com um animal na sua casa, mas você consegue ser lar temporário, fazer uma parceria com alguma ONG para poder ajudar os animais, porque olha, com a pandemia, o que teve de abandono, que não para de aumentar. É muito triste. Todas as ONGs estão sobrecarregadas. Embora tenha bastante gente adotando, tem muito animal sendo abandonado. Fora que as castrações, os mutirões de castração, assim, eles também são paralisados quando a gente entra nas fases vermelhas e etc, né, da pandemia, as fases mais complicadas. Porque, infelizmente, não é tido como uma atividade essencial, embora eu acredite que seja, porque se a gente para com as castrações, os números aumentam muito de animais nas ruas. Porque eles dão cria, né, rapidamente, e cada gestação são vários e vários filhotes, que por sua vez também vão se procriar. Então, era uma coisa que, na verdade, não poderia parar, né? Deveria continuar, embora... Eu sei que, né, claro, aglomerações deveria ser feito de uma forma correta, com todos os cuidados, mas não parar, porque os animais nas ruas, eles continuam se multiplicando rapidamente. Sim, hoje tem Bruce Lee a lenda. Estão perguntando aqui, tem no horário normal dele, isso não alterou. Ah, ela chegou, minha gente, vamos lá. Agora sim, com vocês, a Andrea, Bicat Andrea, que é o arroba dela no Instagram, que é a nossa especialista em comportamento felino. A gente tem... Ah, Viralete! Bem-vinda! Aê, conseguiu! Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Me perdoa, deixa eu até arrumar aqui, peraí. Relaxa, me perdoa a emergência fome. Olha ali o filhote que tá comendo, gente! Então, eu atrasei. Ai, meu Deus! Que ele começou Ah, ó, teve adotante aqui, ó. Tem adotante, ó. Beijo por adotar com a gente. Olha isso, gente. Além dela ser super especialista, ela dá consultoria pra gente lá na House of Cats, ajuda com as adaptações de vários gatinhos que são adotados. Ela é lar temporário, minha gente. Então, além de saber tudo, ela faz, né? Ela age. Isso eu acho muito incrível. Ela tá ali com vários filhotes, tá com 2 mãezinhas, né? E 11 filhotes, isso. É isso, André? 11 filhotinhos. Meu Deus do céu. Olha só que coisa fofa. Tá tomando uma madeira, gente. Oi, 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 que gostoso. Olha ele me atrasou toda. Não, tudo bem, acontece. Ele precisava mamar, tadinho. Olha que fofo. Meu Deus do céu. Eu já dei mamadeira pra gatinhos, é a coisa mais gostosa. É muito gostoso. É muito bom. Olha que lindo. Então, gente, todo mundo pode, né, abrigar um ou outro animal. Não todo mundo, eu tô falando todo mundo, eu sei que tem gente que não tem nem condições, mas assim, quem tem, gente, abre o coração, porque nessa pandemia realmente tá precisando mais do que nunca de pessoas que realmente, se elas têm condições, que elas abram a casa delas para esse ato de amor, porque são muitos e as ONGs não estão dando conta mesmo. Então, eu fico muito feliz de ver você, André, que além de ajudar, né,
com o seu conhecimento e tudo mais, você também age, você também cuida deles e é muito bonito isso. Mas É vamos famoso lá, coração então. mole. Enquanto a gente conversa, você vai cuidando deles e a gente tem a participação mais que especial deles que vão ficar correndo ali atrás. Eu tô vendo um pretinho ali no canto. É, Muito bom, provavelmente pode muito bom. acontecer uns gritinhos de choro aí que tá com fome de repente, aí vocês qualquer coisa releva, tá? Claro, gente, claro. É de gato, né? A live, então tá tudo dentro de casa. Coisa mais linda. Então, Andréia, vamos lá. A gente vai hoje falar para o pessoal um pouco sobre a natureza deles, né? Explicar que sim, eles Isso mesmo. obviamente são diferentes de cachorros, né? Mas um pouco mais disso, do que eles conservam, né? Dessa natureza ainda selvagem deles e o que a gente pode fazer dentro da nossa casa para adequar melhor para que eles se sintam realmente bem, né? Já que a gente não. Eles estão morando com a gente, né? Então a gente tem que também criar melhores condições. Me conte. Pronto, meu amor. Ai, olha ali, estão pedindo para ver o bebê. Olha que lindo. Daqui a pouco vai estar pronto para adoção, minha gente. Ó, fiquem É, ó, espertos. quem se interessar ainda tá disponível, viu? É, manda direct para Andréia, que esses aí são os filhinhos dela. Muito lindos. Ai, que legal. Vontade dá, né? Bom, gente, vamos lá então. O que eu separei para falar para vocês aqui é bem básico, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aí na caixinha de pergunta, tá? Uhum. Então, assim, a gente Tá cortando. Peraí que cortou um pouco você. Você vai ter que repetir. Déia, para mim está cortando. Alguém, por favor, fala se para você está funcionando normal ou se está cortando também o áudio dela, que para mim cortou. Cortou total. Não, travou. Ah, internet ajuda a gente, internet. Internet. Ah, obrigada, gente. É isso aí, é para ajudar a gente a lidar melhor com os animais. Enquanto ela volta, porque caiu, caiu. Enquanto ela volta, eu vou falar para vocês algumas das perguntas que estão aqui na caixinha. Uma delas eu posso responder, que é sobre o programa. Dia 10, sim, o programa volta e vai continuar com 1 hora de programa, só que começando às 15 horas. E aí agora as outras são para André, que eu vou falar depois, que aqui já perguntaram sobre o que faz com que alguns gatos sejam traiçoeiros, o que eu acho que, na verdade, quando o gato tem esse comportamento, na verdade, eu nunca acho que um gato é traiçoeiro, é minha opinião, mas vamos ver o que a Andrea pensa. Eu acho que às vezes ele tá em estresse, sob circunstâncias de estresse, e eles reagem. Quando eles, animais todos, eles estão acuados, estressados, se sentindo ameaçados, às vezes eles têm alguma reação que pra gente, a gente vai lá e rotula como um traiçoeiro, mas que na verdade é a defesa dele. Então, na verdade, a gente tem que entender o que tá causando esse estresse nesse animal para que ele possa ficar equilibrado. Porque, gente, eles são muito amores, muito. E, claro, tem gatos que são de vida livre, que são os considerados ferais, que nunca vão se ambientar em casa. Mas esse gato, você não vai conseguir ficar com ele nem algumas horas dentro da sua casa, que você logo vai ver que ele precisa sair. E isso são aqueles que têm que viver, sim, nas ruas, mas com os cuidados, né? Castrados e tudo mais. Aí, agora, sobre o que algumas pessoas consideram traiçoeiro, é uma questão ainda a ser desmistificada, na minha humilde opinião. E aí agora tem alguém pedindo aqui sobre como fazer o gato arranhar no lugar certo. Porque ele tem aí, ela tá falando que ela tem arranhadores, mas ele ainda não usa. Ai, vamos lá. André voltou, minha gente. Ai, Júnior, eu também ia adorar que fosse 2 horas, porque, poxa vida, né? Tem tanta coisa para falar sobre os animais, né? Tem muita coisa e às vezes realmente fica apertado a gente falar tudo que a gente quer, né, sobre eles no programa. Mas a gente vai dando o nosso jeito, né? Já é uma grande conquista termos aí 1 hora né, na TV aberta e isso já é bastante coisa. Se você for ver, né, não tem um programa, somos inteiro só para eles, somos só nós. Então é realmente um grande privilégio. Vamos lá. Quem mais que quer saber aqui? Tem mais perguntas, mas eu vou esperar, Andréia, porque senão, né, eu vou falar
eu vou falar coisas que não são tão aprofundadas quanto ela. Enquanto isso, eu vou exibir meus gatos. Que tal? Que tal? Enquanto ela volta. Porque ela não conseguiu voltar ainda, minha gente. Ai, volta aqui, Andréia. Volta aqui, Andréia. Olha, tem aqui, ó, uma gatinha que se chama Dusk. E, obrigada, Marcelo. Obrigada, Vita. Que bom que vocês... Aê, voltou! Espero que não caia mais. Também, mas aí não é sua culpa, é a nossa internet. Que às vezes, né, Pois, Brasil, tem jeito, ai, mas a gente se bem vira. hoje, né? Vai querer dar pau aqui. Ai, É, mas Deus. vai dar certo. Conta aí Gente, pra gente. Então, você tinha começado a falar sobre a natureza deles, né? isso. Então, assim, os gatos, eles mantêm uma característica muito forte, que é o comportamento natural de grandes felinos, muitas vezes, né? Então, eles trazem isso para Uhum. dentro de casa e para a natureza deles mesmo. Então, o que que a gente tem que considerar que é importante, que a gente tem que meio que adaptar para a nossa realidade, né, de dentro de casa. Então, assim, o gato, ele é um animal que, ele além de ser caçador, ele é considerado uma caça. Então, muitos Uhum. animais predam os gatos. E isso acaba sendo um problema muito grande, por exemplo, para o gato demonstrar alguns sintomas de quando ele não está bem. Então, muitas vezes ele Nossa, acaba não demonstrando sintomas. Então, se ele está se isso sentindo é super mal, se ele não está preocupante, né? bem, é muito complicado, porque ele não demonstra, porque senão, na natureza, ele seria um alvo fácil, né? Ele seria uma presa muito mais fácil, mais Hum, suscetível a ser caçada. Então, eles não demonstram nenhum tipo de sintoma se eles não estão se sentindo bem. Então, isso eles fazem sim. dentro de casa também. Então, a gente tem que ficar Então de é olho. um ótimo alerta, né? Donos de gatos, tipo, qualquer pequena alteração, seja nas fezes, no xixi, na ingestão de comida ou de água, tem que ficar muito alerta, porque essas são as formas com que a gente pode ler, né? Porque eles não vão reclamar, chorar, Exatamente. miar, fazer manha, que nem alguns, por É, exemplo, alguns cães fazem, né? é bem Eles diferente. não têm. Então é muito importante a gente estar sempre de olho mesmo, mesmo, mesmo. Qualquer Antes de mudancinha. continuar, as outras perguntas eu vou deixar para o final, mas é que eu abordei uma enquanto você estava fora, que era sobre isso, de tipo, por que que alguns gatos são traiçoeiros? Eu acho que essa palavra foi associada a eles, mas de uma forma que às vezes é até injusto, porque às vezes o gato não é traiçoeiro, ele só tá numa situação de estresse e a gente tem que entender o que tá Sim, acontecendo, né? Você concorda com isso? Por que que você acha que tem gente que sim. acha que eles são traiçoeiros? Então, o que que acontece no mundo animal? É, Uhum. os animais, eles se comunicam principalmente pela postura corporal. Então, eles não têm a linguagem falada que nem a nossa, né? Eles se comunicam pelo corpo. Então, eles vão fazendo Uhum. certos movimentos corporais que são o suficiente para eles entenderem a comunicação entre eles. E o que acontece muitas vezes é que nós não entendemos essa comunicação. Então, se a gente não sabe ler direito o que o gato está demonstrando com o corpo, com a fisionomia Uhum. dele, a gente não sabe o que ele Uhum. quer. Então, assim, por isso é muito importante a gente aprender um pouquinho sobre linguagem corporal para entender o básico do nosso gato. Se a cauda está muito Nossa, agitada, diferente de cachorro, o cachorro está feliz com a cauda agitada. Às vezes, o é. cachorro está estressado, mas os gatos já estão nervosos. Então, assim, a pessoa às vezes insiste em fazer algo que o gato não está gostando, É, mas tipo, ela pra ele entende já como se deu um ele sinal do tivesse. tipo, sai pra lá. E a pessoa Exatamente. avança. E a Aham, pessoa aham. continua. Aí nessa o gato vira e morde. Aí fala, eu tava fazendo carinho e ele me mordeu, ele é ingrato. Não, ele demonstrou que ele não estava gostando, mas você não compreendeu esse sinal. Então aí Sim. fica esse estigma de gato traiçoeiro. Mas na verdade Uhum. é uma forma de comunicação deles, que pra gente não é tão comum, na verdade, né? É. Então, ó, a cauda balançando é um sinal. As orelhas também, né? Tipo, quando tá meio As abaixada orelhas assim. demonstram muito, se elas estão com um ângulo menor, né, mais abaixadinhas assim, elas também não é uma coisa boa. Se ele tá com o olhinho Uhum. cerrado, não é legal. Se ele tá com as bochechinhas, né, aqui na boquinha, bem abaixadinha, também não é legal. Então, assim, qualquer Olha isso. comportamento desse tipo que você perceba na fisionomia dele, muitas vezes ele vai cerrar um pouquinho o olho e dar aquela olhada meio de lado, assim. Não é legal, ele Hum. não tá gostando. Então você já Tipo, fica deixa ele atento, quieto. já para, Uhum. deixa ele na dele. A hora que ele quiser carinho de Sim. novo, ele vai vir atrás de você. Então é mais seguro do que Uhum. você ficar insistindo
e tomar uma mordida ou tomar uma patada. Sim, sim, faz sentido. Muito bom. Porque é isso, né? O gato não late, não rosna pra você, tipo, igual o cachorro. No máximo faz aquele barulhinho, É, que já é um sinal, tipo, exatamente. meu Deus do céu, já. Tipo, tô estressadíssimo, sai da minha frente. Então, é verdade, é Exatamente. verdade. Muito bom. Mas Então tem continue, dessas aí. continue aí falando sobre eles, né? Dessa natureza deles, pra galera entender um pouco mais. Então, assim, a gente tem que ficar atento a qualquer mudança de comportamento no gato. Qualquer coisa, tá na Uhum, dúvida? Leva no veterinário. Faz um check-up, vê se tá tudo uhum, certo. Tá tudo certo? Ótimo. Melhor pecar pelo excesso do que uhum. pecar pela falta e acabar prejudicando o gatinho, tá? Outra coisa Sim. que eles são, né, muito comum deles, é que eles são semi-arborícolas. Isso quer dizer que eles vivem tanto na parte rasteira da mata, quanto escalando árvores. Então, isso Hum, justifica porque gato gosta de ficar no alto, porque ele, como ele é uma caça também, ele tem que ficar no alto para ter visão de todo o território, que é um ambiente seguro para ele, e com isso ele consegue ficar mais tranquilo. Então, diminui bastante o sim. estresse. Então, o gato gosta de escalar as coisas, gato gosta de ficar no alto, subir na geladeira, subir em armário, tudo que for alto eles vão Adoro. gostar de escalar. Não tem jeito. Aí fala, eu não consigo, Sim. eu não quero que ele suba. Vamos fazer uma gatificação aí, vamos colocar umas É. prateleiras então para que ele possa subir no lugar certo, tá? Porque eles Deu uma vão querer escalar. alternativa, né? Você não quer ele em cima da geladeira, então dá outro É, lugar alto pra ele, que ele precisa, né? E é isso, gente. É a exatamente. gente que quer ter eles dentro de casa, então a gente tem que É, realmente tem coisa que a fornecer gente tem que se esse. adaptar, não tem como. Não tem como. Sim, Outra sim. questão deles também, que é bem importante, é que eles são carnívoros estritos, né? Isso quer dizer que na natureza eles Uhum. comem basicamente carne. Então, assim, o que que é bom nisso, né? Eles conseguem ingerir Ah, muito. não, não trave, não trave. Ai, não. Ai, não. Tá Foi. travando de novo. Meu Deus. Ai, não. Voltou. Foi. Acho que agora vai. Agora vai. Aí, vai. Então, assim, eles, quando eles comem a presa, eles acabam ingerindo. Geralmente a presa, eles não guardam a presa, né? Então, assim, eles vão comer a presa fresca. Então, vai ter o sangue que Uhum, tá na carne, né? Ele vai acabar ingerindo muito líquido na presa. Então, isso supre a necessidade uhum. dele de beber água. Se ainda assim ele tiver com sede, ele pode, se tiver um riachinho com uma água corrente, alguma coisa assim, ele pode tomar água, lógico. Ele Sim, evita tomar água de lugar parado. Por quê? Poças, lugares parados, dão a sensação de água contaminada. Então, eles hum, tendem a preferir água corrente, tá? Então, por isso que é sempre sim, importante a gente ter uma fontinha de água, né, à disposição deles, para que eles possam ser mais estimulados mesmo a tomar água, tá? Por conta disso. uhum. E a É, principal então é diferença isso, quando a né? gente. Tipo, que as pessoas têm. Já existe isso, né? Alguém até escreveu Jorge Espada. Ah, ele até escreveu aqui, tipo, é verdade essa lenda de que eles tomam pouca água? Então é por isso, que na natureza É, eles não precisariam ficar bebendo tanta água quanto dentro de casa, porque quando isso. eles caçam, tem o líquido do animal, né? O Já sangue, chega. etc. Então É, agora, aqui dentro exatamente. de casa é importante ter bastante água disponível, né? Água fresca, água Exatamente. corrente, de preferência. Eu tenho uma Exatamente. fontezinha. Eu tenho que ter, tem que ter. E assim, se o gato for meio seletivo, a gente sempre orienta a colocar vários potinhos também, mas de materiais diferentes. Então, coloca um potinho de louça, um potinho de vidro, um potinho de inox, espalha pela casa. Porque o gato também ele não vai levantar de onde ele estiver para tomar água. Ele vai tomar água se estiver ali próximo dele, senão ele não vai. Eu acho esse Então, negócio assim, muito engraçado. É muito bom, né? Tipo, eu tô dormindo aqui. Vou até lá naquele canto? Não, não vou. Mas se tiver não um vai, pote aqui perto, eu vou. não A vai. gente é assim também, né? Tipo, tá mó A longe, gente eu não faz vou sair isso. daqui da cama, descer a escada, ou tipo, ir lá longe buscar água. Ah, deixa, amanhã eu Exatamente. bebo água. A gente faz isso, né? Eles são assim também. Exatamente. Se não tiver uma garrafinha junto, a gente não toma também. Então, para eles é É, basicamente a mesma coisa. Então, uma por isso a gente ótima tem dica que para incentivar. estimular. Eu vou mostrar pra galera aqui, ó, que eu tenho várias coisinhas de água aqui, ó. Ali, ó, tem um, Ah, já tem ali o tem potinho outro. ali, ó. Ah, Ótimo. aí ali embaixo Ótimo. tem outro, Ó, mas tá e a fonte certinho. tá para trás, né?
fora de quadro, não vai dar pra mostrar. Então, gente, e é Não, um mas tá motinho, não é ocupado, não cuida de excelente. ninguém. Exatamente. Muito Só bom. troca todo dia, tá tudo certo, tá? E o que tem a relação também quando eles vêm para dentro de casa, né? Essa questão da alimentação. A gente dá ração seca. Então, a ração seca, ela tem cerca de 20, 30% de umidade, ao invés de 80, Uhum. 90% que teria a presa que ele normalmente consome. Por isso, tem tantos Nossa. gatinhos tendo problema renal. Então, por isso que a gente Uhum. fala, dá água, faz ele ingerir água de qualquer jeito. Então a gente tem que Uhum. incentivar isso. Sachê ajuda muito, pôr água, pôr gelo na água ajuda muito, os potinhos ajudam demais, a fonte ajuda muito, e a gente consegue ir suprindo essa necessidade com esses itens. Muito legal isso. De também saber, né, que o sachê é realmente algo que não é só um mimo, é importante Hum, para a saúde deles, né? Isso eu acho que é exatamente. importante a gente falar, porque tem gente, ai, mas tipo, como se fosse só um mimo. É claro que eles amam, porque é mais parecido com o que eles encontravam na natureza, Uhum, né? Então, eles amam exatamente. e ainda se você tá ajudando na saúde deles, você vai ter o seu gatinho contigo durante muito mais tempo, com saúde, né? Que é o que a gente mais Exatamente. quer. Hoje Muito em dia legal. vale muito a pena. Você me deu uma vez uma dica que eu acho que é legal de falar aqui. O sachê ele já é mais úmido, mas assim, misturar mais água no sachê, né? Se você quiser que você pode até ser Isso. morna e tudo. Porque isso faz com que eles, nossa, eles tomam aquele caldinho Eles assim, ingerem meu ainda Deus. mais água. Ainda mais água. Uhum, Então acaba uhum, facilitando muito. Porque a intenção do sachê, além de ser um mimo, é para ele ingerir água. Então ele tem que tomar líquido. A uhum, gente tem que umedecer essa alimentação dele. Então coloca mais água. Se for o caso, o sachêzinho, colocou todo, enche o sachê de água, chacoalha, mistura bem no potinho para ficar com bastante gostinho do sachê e põe uhum. para ele tomar. Vai ficar quase uma sopinha ali de sachê. Mas pode pôr para ele tomar, que eles gostam, eles tomam super bem e vão ingerir bastante água. É isso que importa. É. É verdade, é verdade. A Linda aqui, ela é muito safada. Ela toma o caldo, às vezes nem quer comer as bolinhas lá. Ela é muito sem vergonha, mas bem importante é que ela ingeriu bastante líquido, né? Então O tá bom. importante é o líquido. Muito É o que legal, mais muito bom. importa. Ótimas dicas, ótimas dicas. Bom, a gente E já a. passando para a questão de resgate, Uhum, tá? O que a gente tem que considerar? O mais importante é assim, a principal divisão. Se é filhote com a mãe, se é filhote órfão ou se é adulto, tá? Qualquer uhum. um dos três. Tá com algum tipo de probleminha de saúde, demonstrando algum comportamento, algum machucadinho, qualquer coisa, veterinário. Não tem o que fazer, tem Sim. que ir pro veterinário, tá? Se o filhotinho não tiver a mãe, é muito complicado de se tratar. Então, se você não sabe como reagir com eles, não pega o leitinho da geladeira, Pelo coloca numa amor mamadeira e de vai dar Deus. pra eles. Não Que às pode, vezes dá um tá? negócio no gatinho, ele vai ter, né? Vai passar mal Exatamente. mesmo. Passa É. muito mal mesmo. Dá uma diarreia absurda, eles entram em desidratação e acabam falecendo. Então, assim, eles são muito frágeis, é muito delicado. Então, a gente não sabe Uhum. lidar, leva para veterinário, que o veterinário vai te ensinar como proceder a partir dali, tá? O importante com o filhote, Sim. a maior causa de óbito em filhotinhos, principalmente neonatais, é a tríade neonatal que a gente chama. Então, assim, ela envolve a hipotermia, né, que é a baixa temperatura, a Uhum. hipoglicemia, que justifica por que a gente tem que dar o leite de 2 em 2 horas, às vezes até menos tempo, e a desidratação, que é justamente a diarreia, o vômito, alguma coisa desse tipo. Então a gente tem que estar sempre atento a essas Uhum. três questões para manter uma saúde progressiva aí neles, tá? Para que eles se desenvolvam bem. Ah, Se o filhotinho tá com a mãe, tranquilíssimo, a mãe faz tudo. meio Tá? caminho Então isso dado. facilita muito. Nossa, é uma coisa Sim. assim, dá até tipo um alívio no coração. Falar, ai, graças a Deus. Porque a mãe vai fazer tudo, tá? Elas é uma natureza tão perfeita que ela consegue fazer tudo de uma forma super simples. Então, assim, só deixar a mãe bem confortável, numa caminha, ambiente restrito, pequeno, para que ela se sinta segura. Alimentação, água, caixinha de areia, deixa ela tranquilinha ali, que ela vai fazer todo o trabalho dela de mãe, tá? Adulto, Uhum. qual que é a diferença? Adulto, normalmente, muitos acabam sendo mais receosos, né? Então, alguns são mais medrosinhos, têm um comportamento mais arredio. Então, a gente fala para sempre Uhum. fazer
manter um ambiente restrito para que eles não fiquem se escondendo também e você não ter acesso a eles, né? Então, assim, você tem que ter acesso a eles, que eles fiquem nesse ambiente com tudo que ele Sim. precisa, né? Alimentação, água, brinquedo, arranhador, caixinha de areia, e que, assim, Tá. tá difícil de É, pra, acessar? pra reforçar isso pra galera, eu só vou falar, tipo, ambiente restrito é um pedaço pequeno da sua casa. Tipo, pode É, ser no banheiro, né? Pode ser um outro quarto que você entre, né, menos vezes, porque esse animal tem que se acostumando com a tua presença, né? Não adianta você, por exemplo, vou ajudar esse bichinho aqui da rua e soltar no meio da tua sala, assim, vixe Maria, ele vai ficar exatamente. aflito, né? Porque é muita novidade. Então, quando você coloca num lugar menorzinho, ele se sente mais seguro, ele vai explorando aquele território devagar, até que em algum momento, talvez, se você for ficar com esse animal, você pode depois soltá-lo, mas não assim, né? Não logo de cara. É bem importante isso. Exatamente. Muito bom. Para E tanto filhotes assim, quanto adultos. exatamente, todos, todos, tá? Uhum. E o adulto, para você ter acesso a esse adulto, caso ele seja mais arredio, a gente indica fazer o quê? Usar sachê ou frango desfiado ou carninha moída, pôr numa colher Uhum. e ir com distância oferecendo para ele, tá? Com o tempo ele vai comendo e você vai aproximando até chegar um momento em que você consegue realizar o toque enquanto ele come, e aí você vai dessensibilizando ele, fazendo carinho e vai conquistando o gatinho. Porque a gente tem que mostrar muitas vezes que nós não somos uma ameaça, né? Que nós estamos ali para ajudar, para dar carinho, para dar amor. Então, muitos não Verdade. entendem, porque às vezes nunca tiveram isso na vida. Então, para eles é uma coisa muito diferente, né? Então, demora um Sim. pouquinho às vezes, mas a gente consegue melhorar muito, tá? Sim, é E verdade. outra coisa É que a gente isso tem que que ter é a muito. conquista no início através do estômago, da boca ali, só pela comida, mas depois eles vão entendendo, né, que a gente é do bem. E Exatamente. aí é tão linda essa transformação, nossa senhora. É muito bonito. Eu já vivenciei bastante disso e é tipo, a cada meio centímetro mais Cada próximo que ele vai ficando passinho de você, você fica, ai, tá dando certo. É é uma muito gostoso, é conquista. muito. É uma É conquista. lindo Cada passinho é uma demais. conquista. É fantástico. E assim, Muito bom. com filhotes, quando eles são mais arredios, você consegue uma aproximação até com brinquedo. Então, assim, com alguns Uhum. brinquedinhos que fazem barulho, são mais atrativos, você consegue ir fazendo essa mesma aproximação, só que de forma mais lúdica, né? Brincando com eles. Então, você consegue fazer isso com brinquedo ou com alimentação também, tá? Isso ajuda Uhum. bastante. Outro ponto que é Sim. extremamente importante: se você for resgatar um animal e você já tiver um animal. Então, assim, você tem que ficar muito atento, caso você tenha cão ou gato, porque o importante é que eles não se vejam, não tenham contato entre si, tá? Tanto por questão de Uhum. doenças, quanto por uma questão de estresse mesmo, né? Que pode ser um estresse para todos. Então, assim, evita deles se verem, evita deles se cheirarem. Se tiver algum tipo de doença, tem algumas doenças que podem ser transmissíveis, só que assim, que nem no caso dos gatos. A gente tem verminose, parasitose, tem questão do FIV, FeLV, PIF. Então, são algumas doenças que a gente tem que ter um controle maior. Então, para a gente conseguir Sim. manejar esse controle aí, o ideal é que eles não tenham contato com o gato residente, tá? Você vai sair de um ambiente e vai para o Sim. outro, o Sim. simples É, fato de isso, gente, é lavar. para o gato que você tá resgatando, né? Uhum. Exatamente. Quando a pessoa vai querer ter e vai ficar com ela, vai fazer esses exames para saber se tem alguma dessas doenças que são transmissíveis. E aí, se não tiver, tudo ótimo, todo mundo pode ficar junto. E claro, tem uma Tranquilo. adaptação também, né? Porque tem gente falando, ai, meu gato não se acostumou com o filhote ainda. Existe um tempo de adaptação e existem sim algumas dicas para que tanto né, a gente se dê melhor com o animal, mas o animal, eles dois também, né? Essa coisa do sachê também é fundamental, né? Para isso. Na hora de dar É, o sachê, deixar eles juntos, que eles vão associando a companhia um do outro como algo bom, né? Tipo, tudo bem, eu tenho meu sachê, ele tem o exatamente. dele, não vai faltar para ninguém. Então, é Exatamente, bem que é legal. justamente a associação positiva, que é muito importante, que é a melhor forma de fazer uma Uhum, aproximação mesmo, tá? uhum, uhum. No caso, se você for, por exemplo, eu vou entrar no banheirinho, no quartinho que tá o gatinho que eu resgatei.
vai sair de lá, vai ter contato com os seus gatos, lava bem as mãos, passa um álcool, tá tudo Uhum. tranquilo, tá? Não precisa se preocupar assim, ai meu Deus, eu vou ficar passando Agora a gente está contaminação. acostumado, né, a lavar a mão com mais É, frequência, então também vai ser só continua o processo, mais um momento tá? para você lavar a mão. Sim, Exatamente. Tá? importante. Então, assim, tem que ter um certo cuidado com relação a isso e sempre higienizar bem com desinfetante, tudo, o ambiente em que eles ficam, né? Então, fica bem tranquilo. Uhum, uhum. Eu vi uma pergunta aqui bem importante. O coronavírus do gato é um coronavírus diferente do nosso coronavírus. Então, assim, Sim, eles têm uma doença que chama PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Essa PIF ela é causada pelo coronavírus SARS-CoV-1, que é um tipo de vírus. que é o do gato. A nossa é o SARS-CoV-2, é um tipo diferente. Uhum, Eles são da mesma família, mas são tipos de vírus diferentes, tá? Então, assim, a gente não pega o sim, vírus deles e eles não pegam o nosso vírus. Então, isso é bem importante do pessoal ficar ciente. O que que pode é. acontecer? Muitas vezes, se a pessoa tá positiva para COVID e ela fica com o Uhum, gato, carinha o gato, convive com o gato, abraça, beija, no pelo do gato vai ficar o vírus, assim como fica na nossa é. roupa. Então, assim, Sim, sim. acaba sendo um vetor por conta disso. Para contaminar a outra pessoa, Isso, né? exatamente. Então, assim, Cortou um pouco, você volta, isso? Você estava falando do pelo, né? Isso deu uma cortada, mas você estava falando de, tipo, se a pessoa tá contaminada e tá com o gato, ela se ela pode, tá, se ela tá. O ideal pode assim, colocar. se ela tá O vírus pode positiva, grudar no pelo do animal, né? Assim sim, como gruda na nossa roupa. Ponto. Mas não que ele vá exatamente. ser portador da doença e o Não, gato não. É como não. uma superfície, né? Se você limpa lá, É, né? Tá tudo bem. Aham. exatamente. Exatamente. Por isso que assim, a gente pede que quando a pessoa tiver positiva e tiver em isolamento, por exemplo, ela tá no quarto isolada, evita contato com os animais, tá? Então assim, deixa os animais Sim, para fora do quarto, para você não ter contato, para ele não se tornar um vetor, tá? Então assim, sim. fica mais seguro, fica mais tranquilo e evita de transmitir para o resto da família também. Não que ele vá transmitir o vírus, mas acaba sendo como se fosse a superfície de um tecido, alguma coisa assim, e pode ficar no pelo e acabar transmitindo dessa forma, né? Não que o gato É pegou verdade. Covid e transmitiu para alguém. Ele não Tá? pega, Então, é só o pelinho dele que às vezes está. Mais uma exato. dica, né, para quem, por acaso, for querer, né, ajudar algum animal de rua, que a gente quer que cada vez mais pessoas ajudem, também ter esse cuidado, né? Se você tá com um animal que veio da rua, você não sabe exatamente, cara, tudo bem, você não vai chegar na sua casa e logo dar um banho nele, porque ele é muito estresse. Mas você tem Uhum, que estar ciente, tipo, você tá de máscara, você, né, poder exatamente. manusear ele e esperar pelo menos alguns dias, né? Porque a gente sabe que os vírus, Exatamente. o vírus, ele morre depois de alguns dias nas determinadas superfícies, né? Tipo tecido. Eu espero Isso. 4 dias, pelo menos. Então é isso, né? Tipo, depois que o animal já tá na sua casa há uns 4 dias, cara, ele não vai estar com nenhum vírus no pelo dele, então fica de boa, sabe? Exatamente. Então facilita É bem muito. importante E isso. aí, e qualquer coisa, passa um paninho Uhum. umedecido, um lencinho umedecido, um paninho nele, só pra, tipo, dar uma higienizada por cima ali, Sim, tranquilinho, já facilita muito, sim. tá? E aí fica Legal, tranquilo, não muito fica bom. com preocupação pra pegar nada, que vai ser bem tranquilo, tá? É muito mais fácil do que a Muito bom. gente Alguém imagina. entrou agora e tá perguntando se os animais não pegam. Não, eles não pegam. Não, não Graças a pegam. Deus. Eles não pegam, Não. gente. É um Então não tipo tenha diferente medo de de estar com Covid. um animal. Eles não Não pegam. precisa se É preocupar, simples. tá? Muito Eles bom. estão fazendo ainda muitos estudos, porque até pra gente é uma doença muito nova, né? Então eles estão fazendo vários Sim. estudos, Tá mas até o mudando, que foi né? Uhum. encontrado agora não tem nenhum indício de que eles peguem e transmitam essa doença. Então a gente pode ficar seguro com Uhum. relação a isso, tá? Precaução de Uhum. deixar Uhum. eles fora do isolamento, né? Quando você tá contaminado, é precaução mesmo, tá? Então é mais por Sim. segurança. Muito bem, muito bem. Até para outras pessoas que moram com você, né? Porque senão, beleza, Exatamente. a pessoa que tá morando contigo tá lá no quarto, e só que o gatinho ou o cachorro tá entrando e saindo toda hora.
não adianta, né, gente? A pessoa tem que ficar Não tem como. isolada mesmo, 100%, né? Muito, muito correto. Exatamente, porque senão acaba, a pessoa vai, agarra, beija, aí solta, aí foi. Aí a outra Sim, pessoa pega, agarra, beija, contaminou. Não tem como, porque fica no pelo, verdade. tá? Então tem que ter Verdade. essa precaução Bom, mesmo. voltando ao passo a passo, né, de um resgate, então a gente falou dos adultos, né, desses cuidados e de como ir conquistando eles através, né, sim, da alimentação e uma coisa que é importante, né, não deixar lá comida disponível toda hora, não. É você ir lá e toda vez que você vai, você oferece, né, a comida para que ele associe, quando Exatamente. essa cera aparece aqui, a comida também aparece. É uma Então coisa ele boa. vai associando com outra legal. E falar, né? Exatamente. Talvez não nos primeiros dias, eu imagino, mas aos poucos começar a conversar para ele entender também que, tipo, conhecer sua voz, entender que tá tudo bem, né? Que é um som É, positivo também, né? é Muito, muito muito legal. importante. É muito... Que mais? Você não falou um pouco, você falou que os bebês são mais complicados, né? Porque tem mais cuidados, então sempre importante que vá ao veterinário e tudo mais, principalmente a pessoa que não tem experiência. Mas algumas dicas básicas, sei lá, a pessoa encontrou no meio da madrugada, né? O que ela faz? Se ele não está se ele está aparentando estar bem, né? Você tinha falado de hipotermia, da questão da Hipoglicemia alimentação, né? e a desidratação. Isso. E aí, o último tópico que eu não lembro, mas da hipotermia, quais são as dicas? Como a gente pode aquecer esse animalzinho, já que É, ele tá sem a mãe, por exemplo? Quando a mãe tá, ele vai no colo da mãe, tá é, de boa, mas se não, o que a gente tem que fazer? a principal coisa que a gente tem que fazer é aquecer eles. É a primeira coisa, a primeira atitude a se tomar. Aquece. Uhum, Como? Eu não tenho como aquecer. Coloca numa coberta, enrola, dá um jeitinho de aquecer. Tá em casa? Pega a garrafa PET, enche com água morna e coloca lá para aquecer eles, tá? muito bom. Garrafa A PET ajuda garrafa. muito normalmente. Tem uma professora minha que fez com luva também, porque fica maciozinho, né? Tipo, você amarra ali a luva com aguinha Ajuda. quente. Só Ou não uma bolsa de funciona a água quente luva, específica. só não Uhum. funciona a luva quando eles estão um pouquinho maiores, porque eles furam a Eles vão luva. morder. É. Faz sentido. Faz Então, sentido. assim, Tem que para quem forrar é com bem pano. bebezinho, dá. Aí a gente consegue Aham, que a unha aham. não é tão afiada. Aí rola beleza. Sim, Agora, se eles estão já, que nem esses daqui, um pouquinho maior, eles furam a luva. Então, por isso que a garrafa sim. PET ela é mais resistente. Tiver bolsa de água Verdade. quente em casa, serve também, não tem problema. Pode aquecer a bolsinha e deixá-la com eles, tá? Uhum. É, Muito bom. para dar o leite, tem que ser um leite específico para pet ou para gato. Hoje em dia a gente tem já Uhum. leite, papinha específico para gatos. Então, assim, é o Uhum. ideal para que a gente consiga suprir a necessidade deles e não dê a diarreia, desidratação, prejudicando a saúde deles, tá? Então, sempre o Sim. leite Então, gente, apropriado, porque o nada de nosso diluir leite, leite da geladeira, pelo amor de hum, Deus, nem. O leite, sei lá, do não, arroz, ou do... Não, sem não é. condição. É tipo leite para Não, gato, ou para, né, tem para exatamente. pets em Que, geral. que vende em E aí pet tem a shop. latinha, Então, o assim, é saquinho. bem diferente. Sim, Exatamente. sim. Então, isso tem O que Moti, ter que é o sempre meu atento. gato que eu postei chamando hoje pra live, ele era desse tamanho quando eu resgatei, assim, ó. Eu dei o pet milk lá, Delícia. o leitinho de pets, e ele tá ali, Ah, ó. Vou mostrar pro povo que ficaram pedindo pra eu mostrar os meus. Cadê? Vamos virar. Pra mostrar que eles ficam fortes, sim. Ele tá ali fora. Olha lá ele. que lindo. Que grandão. Ficou grande, Enorme. saudável. Tá de boa tomando o sol dele ali. Ai, Mas é lindo. isso, né? É possível cuidar, sim, desses que são, infelizmente, órfãos, mas dá mais trabalho, né? É de 2 em 2 Dá um pouquinho mais de horas. trabalho mesmo. Uhum, Isso, uhum. infelizmente, acontece. Que nem bebê, né? Não tem jeito. Bebê, quando é bem Sim, novinho, dá trabalho. Então, a gente é tem que ficar verdade. atento aí e cuidar deles. Uhum, uhum. Ali, ó, alguém também falando da garrafa. A garrafa é melhor. Ela também falou isso, de que a luva pode sim ser estourada pelo gatinho, só quando é muito bebê, e claro, sempre enrolar com um outro tecido, né? Porque eles são danados, né? Então, realmente a garrafa é mais resistente, né? E aí, a alimentação a gente já falou, e qual seria a última coisa a falar sobre os filhotinhos?
com relação aos filhotinhos, é que a mamadeira a gente tem que dar a cada 2 horas, justamente para eles não entrarem em hipoglicemia. Então, assim, dependendo dos gatinhos, eles Uhum. pedem mais cedo do que 2 horas. Então, que nem aqui o gordo que já está Tipo mamando esse, de né, que tá novo, miando aí. entendeu? Ele já estava mamando aquela Cara, hora e que ele já está fofo, mamando de novo. Então, tem gato que que fofo. come antes. Isso você vai saber através dos Aham. miadinhos, tá? Começou a miar, Tá. tá com fome. Então vai dar a mamadeira sempre com a barriga para baixo, tá? Para ele. Uhum. Travou? Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, agora travou. Voltou. Travou. Volta! Voltou? Nossa, que doido, né? A gente fez um FaceTime ontem e tava 100%, né? Mas é muito instável a nossa internet, não tem jeito. Pois é. A dó é que não dá pra ver direito os gatos, gente, porque é a coisa mais fofa. Lá onde ela tá, tem gatinho caminhando pra lá, pra cá, muito gostoso. Mas enfim, Tá cheio. o gatinho tem que estar com a barriguinha pra baixo, né? Não adianta pegar ele no colo e deixar ele em outra posição, porque isso faz mal pra Com a digestão, é isso? barriguinha sempre para baixo. Tá, perfeito. Muito bom, Ah, meu muito bom. Deus. Voltou. Sim. Cara, que doida. Ai, Jorge, adote um gato, sim. Fala com a gente, hein? Vai adotar com a House of Cats, é de você que adote outro gato. Tô brincando. O importante é adotar, não importa em que ONG você adote, a gente sempre fica muito feliz quando acontece uma adoção. Lá na House, às vezes acontece, já adotei e tal. Porque a gente não, né, tem as mensagens, a gente responde, mas geralmente muito adotante pergunta para várias ONGs, né? E toda vez que é adotado, cara, não importa de onde, o importante é que a adoção aconteça. É muito importante. Olha só, mais uma pessoa aqui falando que conhece o trabalho da Andrea. Que legal. Olha, ela tem 5 gatos. Muito bom. Sinal de que deu certo, né? Sinal de que a Andrea realmente tem um trabalho incrível. Vamos lá, ela voltou, ela voltou. Muito bem. Volte, 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 Andrea. Voltei. Aê! Vai, agora vai, hein? Sem cair mais. Agora vai. Tá, então. Então, voltando, recapitulando. Uhum. Sempre amamentar de barriga para baixo, porque senão o leite vai pro pulmão e aí acaba dando Hum, pneumonia nele. meu Deus Então do é outro céu. cuidado que a gente tem que ter, tá? Terminou de dar o leitinho, faz a estimulação para fazer o xixi e o cocô, porque eles necessitam dessa estimulação. Então pega um algodãozinho úmido, faz ali como se fosse uma massagenzinha nos órgãos genitais deles, que eles vão fazer o xixi e vão fazer o cocô, tá? Aí pode pôr na caminha ali para dormir que eles vão capotar e dali Uhum. mais ou menos 2 horas começa a acordar tudo de novo, aí volta o processo novamente. Sim. Alimentação, estimulação, tudo. E mantendo aquecidinho não tem erro, é super tranquilo. Ai, que bom, que bom. Não, muito bom essa dica de que também tem que ajudar eles a fazer as necessidades. Porque é isso, né? A gente simula o que a mãe faria, né? Porque a mamãe, ela faz isso, Exatamente. né? O que você falou, quando tá com a mãezinha, pronto. Não precisa nem pensar muita coisa. É Tudo cuidar mais da mãe em fácil. si, né? Mas quando eles não têm a mãezinha, Exatamente. realmente tem bastante trabalho. Mas é bonito de ver quando dá certo, né? É muito lindo. Tipo Ah, é esses que lindo estão demais. super sapecas aí contigo, né? É. Muito Estão lindo. crescendo, eles chegaram com 4 dias, já estão com 45 dias. 4 dias. Então, Meu Deus, é mãe, muito que bebê. tamanho que era com 4 dias? É tipo assim? Era mais ou menos isso, assim, ó. Bem Nossa, tiquinho. muito bebê. Meu Era bem Deus do céu. tiquinho. Muito bebê. Muito Ai, fofo. ai, que lindo. Ai, meu Deus. Esse ameizinho fofo. Bebê Esse aí é gostoso. é o mais grudento, né? É, Porque. ele é o famoso gordo, porque ele quer comer o tempo todo. Então a gente apelidou ele de Ai, gordo. Então toda hora ele tá coisa pedindo comida. linda. Muito bom. Vai ser comilão. Já é, né? No caso, já é. Já Que é. legal. Muito bom. E E agora assim, acho que a outra gente questão tem que dar. Aham, fala. Outra, Não, por outra coisa que a favor. gente pode fazer com os filhotes, que ajuda muito, é começar a fazer a dessensibilização, que é quando a gente começa a fazer algumas ações Uhum. desde filhote, para que quando ele cresça, ele não tenha receio de fazer aquilo. Então a gente Hum. acostuma ele fazer alguma coisa desde cedo. Por exemplo,
cortar a unha, escovar o pelo, escovar os dentes, manipulação. Muito Caixinha de bom. transporte sempre deixar aberta no ambiente em que eles estão, para que Isso é eles entram muito e bom. Essa saiam, dica é tá, sensacional. no ambiente, para justamente não ter medo de entrar na caixinha de transporte para poder ir para o veterinário, sair de casa, alguma coisa que seja necessária, porque senão é uma guerra, literalmente, para você colocar o gato dentro da caixa de É verdade. transporte. Anotem essa Então, isso dica. facilita muito. Mesmo gatos que não são filhotes, se você começa a deixar a caixa ali, ele vai entender que é uma toca, ele vai entrar, vai Sim, sair, vai dormir às vezes ali. E pelo menos não vai ser tipo um exatamente. caos toda vez que for querer ir ao veterinário, né? Bem legal, bem importante isso. Muito Exatamente. bom. E eles gostam bastante de ficar lá, né? Deitar, dormir. Então, isso facilita muito, ajuda bastante. Ótimo. Muito bom. Muito boas as dicas. Exato, muito legal. E depois que o gato tá na casa, o que mais que você pode compartilhar de coisas Então, importantes? pensando já no ambiente, o que que é assim importante, né, para o gatinho, para a gente ter, para a gente suprir a necessidade dele mesmo, porque pensando lá na questão que eles trazem um comportamento de um gato da selva, a gente tem que meio que criar uma selva dentro de Uhum, casa. Então, o uhum. que que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente para eles, né? Então, assim, a gente chama de setorização, que é Tá. quando você delimita locais específicos para determinadas coisas. Por exemplo, você não vai deixar o pote de ração perto da caixa de areia, você não vai deixar a Sim. água perto da ração. Então, assim, tudo tem que ter um espaço, um distanciamento para que seja mais agradável para eles. Porque é aquela coisa, a gente não quer comer, jantar dentro do banheiro, eles também não. Sim, Então, essa não é analogia é a melhor legal que existe. fazer isso, Tipo, você né? come no mesmo lugar que você usa o banheiro? Não, né? Não, não é legal, né? Eles Não. também não gostam. Então, assim, eles também não gostam, né? Então é bem complicadinho por questão disso, tá? Então a gente tem que dar um distanciamento aí, separar um pouquinho para ficar mais agradável para eles mesmo, tá? Uhum, Então assim, o importante também, um potinho de ração que seja alto, para que seja mais confortável para eles se alimentarem, a fonte uhum, de água, os potinhos espaçados, né, pela casa. Uma caixa de areia com uma lateral alta, que seja grande o suficiente para o gato entrar e rodar dentro, né? Dar isso uma é voltinha importante. dentro. Porque se a Uhum, caixa for pequena, ele vai fazer em outro lugar o xixi. Para que uhum, seja um ambiente tranquilo, não seja barulhento. Por exemplo, sim, colocar na lavanderia a caixa de areia. A máquina de lavar roupa, ele detesta o barulho. E você coloca lá para ele fazer xixi. Se tiver ligada a máquina, ele não vai fazer xixi lá. Então, o importante é perfeito. a gente colocar num ambiente tranquilo, silencioso, que seja confortável para ele também, tá? Sim, Que é. isso facilita Porque eles demais. são, eles se assustam muito com os barulhos, né? Então não é frescura, é simplesmente da natureza deles. Eles encaram o barulho como uma ameaça. Tipo, será que tem alguém querendo me caçar? Então eles saem Exatamente. correndo. Então é realmente bem, bem Exatamente. importante. Eles, eles têm, diferente dos cachorros, né? Que os cachorros, eles são mais predadores, né? Então, assim, eles não têm tanto esse receio de alguém vir a eles, qualquer imprevisto pode ser uma ameaça muito grande. Então, qualquer Sim. barulhinho que eles escutarem que for diferente, a reação, luta ou fuga, ele foge. Então não tem como, ele vai escapar, vai fugir, ele vai se esconder. Então a gente tem que ter Uhum. isso muito claro para não ter perigos de ter fuga mesmo em casa. Às vezes vai sair Sim. na rua, não fechou direito a caixinha de transporte, o gato escapa. Então Deus, tem que que ficar terror. bem atento, Sim, sim, tá? A gente tem que prestar verdade. muita atenção nisso. Bom, então anotaram as dicas aí da setorização, né? Vamos falar, fingir que tem cômodos, né? Que nem na nossa casa, tipo lugar de fazer xixi, lugar de Exatamente. comer. A questão da água que é um pouco diferente, Exatamente. mas que faz sentido, né? Ter vários pontos de água para estimular, né? Que eles ingiram a água. E que mais? Ah, já é uma das perguntas da caixinha. Do tipo, o local. Às vezes a pessoa tem um arranhador, mas mesmo assim o gato não arranha. Porque é isso, né? Além de tudo isso, a gente tem que oferecer a eles lugares para eles poderem arranhar, porque As isso é, caixas. Assim. é Aham. deles, gente. O gato arranha, Sim. né? Ele precisa pra unha e é, sei lá, é pra saúde dele, inclusive. Então, tem que ter arranhadores, Exatamente. tem que ter os móveis para eles arranharem para que ele não arranhe o seu. Mas quando a pessoa já tem um arranhador e o gato não vai, por que que isso pode acontecer? Então,
tem vários tipos de arranhadores, né? Então, assim, a Uhum. gente tem arranhador de sisal, arranhador de papelão, arranhador de carpete. São vários tecidos diferentes e os gatos têm preferências. Então, assim, tem gato que prefere arranhar o papelão, tem gato que Uhum. prefere arranhar o sisal. Então, assim, a gente tem que descobrir a preferência deles, fazendo o Uhum. teste mesmo. Pega arranhadores pequenos, de papelão, de sisal, um de cada, para você ver qual que é a preferência. Descobriu qual que é a preferência dele? Aí sim, pega um grande, deixa para ele lá à disposição para ele arranhar sempre que ele quiser. Porque se você tem, por exemplo, um arranhador de sisal e ele Cortou a Andréia, mas eu adorei esse comentário da filha de alguém aqui, ó, da filha da Lívia. Eles precisam fazer as unhas, gente. É real. Muito bom. Deu uma cortada em exatamente, você. Eu tava dando a dica de, tipo, comprar um arranhador pequeno para testar qual material que o seu gato em si gosta mais, para depois fazer o investimento de ter um arranhador maior, que, isso. né? Legal isso. Porque às vezes é É isso, o né? A pessoa vai ideal. lá, gasta uma nota e aí o gato não É, gosta. E a pessoa fica louca, né? compra Porque, aquele. tipo, gastou mó dinheiro. Exatamente. Boa Nossa, gastei ideia essa. R$ 1.000 num É, arranhador de 15 andares e o gato não usa. Ele não sim. gostou do tecido, ele não gostou da textura. Então, assim, o preferível é pega um pequenininho, que seja mais em conta, para fazer o teste. Viu a preferência? Aí sim você vai e investe. A Uhum, preferência uhum. nacional, normalmente, é o papelão. O papelão, assim, não tem um gato que eu já tenha Que visto não que não gosta. goste de arranhar o papelão. Então, É assim, a fato. E é maioria gosta. barato, né? E assim, às vezes É. chegou uma Então, encomenda na isso sua ajuda casa, Fia. demais. Deixa pra eles brincarem, né? Até eles destruírem. Depois você. Nossa, A caixa de papelão em exatamente. si, né? Destruiu, É, joga fora. E é, aqui em é casa muito mesmo, você anda trombando nas coisas, porque eles vão jogando tudo no chão, tem caixa de papelão no chão, em cima do sofá. Então, assim, é tudo brinquedo para eles, né? é Então, a a gente mais vai meio que barata adaptando aí. e a mais legal pra eles. É Exatamente. E tem muito bom. vários formatos, né? Você consegue pegar caixas de vários formatos diferentes, em mercado tem, caixa Uhum. de sapato, caixa de produto, e vai colocando para Sim, eles e deixa eles se divertirem. Ajuda sim, demais. muito legal. Muito legal. É, assim, e também para redirecionar esses comportamentos, aqui, existe mais alguma coisa que dá para fazer? Por exemplo, tem o catnip, né? Se você esfregar o catnip no arranhador, isso ajuda também, né? E do catnip, Sim, tipo, ajuda bastante. tem líquido e tem a própria plantinha seca. Existe uma diferença entre esses ou não? Sim. Ou, assim, de A efeito? maioria é, tem sim. Tem gatos que, naturalmente, na genética deles, eles não identificam o odor do catnip como algo prazeroso. Então, tem gato que não reage ao catnip. Tá? Isso acontece. Uhum. Cerca de 30% dos gatos acabam não reagindo ao catnip. Tá? Acontece. Filhote muito novinho também não reage. Antes de 3 meses também Uhum. tende a não reagir. Tá? Mas os outros, a grande maioria reage. O líquido, normalmente, é sintético. E a ervinha, aí é a planta natural. Então, normalmente, eles gostam mais da plantinha. Não, e é bem Então, isso é melhor, mais né? atrativo. Eu não sabia que o líquido. Exatamente. Eu achava que era natural, só que, tipo, tinham extraído. Olha eu que burra. Não, Mas muito normalmente bom é saber. sintético. É sempre melhor o natural, né? Claro. Nossa, sem Sempre dúvidas. melhor. Muito legal essa Eu dica. cheguei a comprar já a planta em si, em natura mesmo, pra gente ter no Eu vasinho comprei, de planta, né? eu Ah, comprei também. É é muito bom. ótimo. Então, assim, só tem que deixar meio no alto, assim, para eles não pegarem o tempo todo, senão eles querem ficar lá o tempo todo ali na plantinha destruindo tudo. Então, tem que Sim, deixar sim. meio afastadinho ali para eles Aí não você terem tira. acesso o tempo todo. Você catava, tipo, um galinho ou uma Tira os folhinha. raminhos ali, as folhinhas. E aí, legal. É o que eu tenho feito, assim. Porque no dia que chegou, a Linda abraçou, assim, a planta e ficou, assim, muito doida, muito engraçado. Aí, mas agora até que eles estão, tipo, tá ali, mas ela não vai toda hora mais. Acho que também eles sabem a dose que eles Ah, precisam, né? Muito legal, muito exatamente. bom, muito bom. Uma curiosidade até é que, na verdade, a ação do catnip para eles é como repelente. Então, assim, na natureza, comportamento de agir, se esfregar, roçar na planta do catnip, porque o catnip ficando nessa região onde eles roçam, ela age como um repelente natural. Então, mosquitos, pernilongos, tudo não se aproximam deles.
Então Que acaba sendo até uma legal. proteção, né, para Olha, eles essa eu não na natureza. sabia. Que É bem bom. legal, assim, tem curiosidades bem legais. Muito legal. Eu sabia que eles gostavam, que era bom pro comportamento, mas nunca, sabe, nunca imaginei. Que legal. Então é repelente natural para eles e traz os benefícios todos que a gente já sabia, né? Que a maioria das pessoas que tem gato já Exatamente, sabe, né? Muito bom. Então a pessoa que estava exatamente. falando sobre o arranhador que o gato não gosta, pode ser o material, dois, pode ser também de tipo, você Pode ser o pode tentar tamanho, estimular. Pode ser o tamanho. Tem gato que sim, gosta do vertical, tem gato que gosta do horizontal, outros do inclinado. Então tem tudo isso, né? exatamente. Mas, Interfere, tudo isso interfere, é, tá? eu, essa, E assim, não, tem, botar o tem catnip é também sempre uma boa ideia, né? ajuda, Tipo, chegou o ajuda arranhador muito. novo, põe ali um pouquinho, que vai chamar um pouco mais de atenção, né? Chama a atenção deles. Tem Legal. também, em caso de redirecionamento, que a gente precisa, por exemplo, ele está destruindo o sofá e eu não quero que ele arranhe o sofá. A gente tem o caso do Feliway Spray, Hum, que aí a gente pode usar, que é um feromônio sintético, que aí, na verdade, a gente faz o quê? A gente espirra o Feliway onde a gente não quer que ele faça unha e hum, coloca o catnip ou o Feli Scratch, que é um outro feromônio específico para onde a gente quer que ele arranhe, e aí você consegue redirecionar e mudar o comportamento para onde você quer. Então isso muito facilita bom. também bastante. Legal. Temos soluções para tudo, né? Muito bom, muito bom. Graças a Deus. É. Ó, alguém perguntou se o catnip serve de repelente para humanos também. Eu acho que não, né? Olha, boa pergunta, viu? Mas eu acho que não, porque ele não. Pra gente tem que ser um odor mais cítrico, né? Uma coisa mais cítrica. E ele não Mais tem, pelo forte. menos a gente sentindo, ele não tem esse cheiro. Então acaba sendo Uhum, mais difícil, mas bem podia, né? uhum. Se Nossa, ia ser banhar de bom. catnip, Ah, né? ixi, os gatos iam ficar loucos, iam ficar se Iam ficar roçando na todos gente. loucos. Muito legal, André. Obrigada por compartilhar tanta informação com a gente. É muito Imagina. legal. Acho que deu para abordar bastante das coisas que a gente queria falar para a galera, né? Respondemos sim algumas perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode mandar também. Aí, ó, já mandaram. Essência de baunilha ajuda na adaptação dos gatos? É verdade isso? Então, a essência de baunilha, na verdade, o que que acontece? O gato, ele é muito, como ele tem um olfato muito desenvolvido, Uhum. tudo para ele é uma identificação através do cheiro. Então, assim, cada gato tem o Hum, seu cheiro, cada humano tem o seu cheiro, e para ele, ele vai se sentir bem com os odores familiares a ele. Se uhum. é um odor diferente, ele pode entender como uma ameaça. Então, por exemplo, o pessoal indica muito quando você vai fazer a introdução de um novo gato, passar baunilha nesse gato. Por quê? Legal. Para você camuflar o odor natural dele, tá? Muito bom. Só que assim, tem gato que funciona, tem gato que não funciona, tá? Então, assim, a gente teria que meio que camuflar o odor para ver se o outro aceita. Então, assim, muitas vezes você fazer a adaptação com a introdução passo a passo certinho já dá um ótimo resultado. Não tem necessidade de você introduzir a baunilha. Sim. Agora, tem casos em que acaba sendo mais difícil, a aceitação é mais complicada. A gente até tenta o uso da baunilha para tentar camuflar um Porque pouco mal esse não odor. faz, né? Então é mais uma tentativa, né? Exatamente. Eu escutei também que Acaba lavanda, sendo. tipo, aromatizante do ambiente ajuda a acalmar eles e tal. É verdade, a lavanda também, né? A lavanda ela tem até pra gente mesmo, né? Sim. O componente dela, ele é relaxante, né? Acalma Uhum. bastante, então ajuda bastante. Só que assim, o que que acontece com os gatos? Como eles são muito sensíveis a odores, a gente não pode, por exemplo, colocar lavanda no ambiente todo. Então, assim, em todos os cômodos da casa a gente vai colocar lavanda. Não pode. Por quê? Porque se ele não se sentir confortável com aquele cheiro, ele tem que ter um refúgio para onde ele pode ir e não ter acesso àquele cheiro. Muito bom. Então, por isso que a gente fala assim: vai colocar um difusor? Coloque em um lugar, deixa naquele lugar. Uhum. Depois, se você quiser, coloca no outro ambiente. Porque o cheiro já vai estar mais fraco e ele pode frequentar o ambiente se ele quiser, se ele não gostar daquele cheiro, fácil, tranquilo. Sim, Então não ótimo. tem Senão, problema. coitado, né? Fica enjoado do cheiro o É, tempo inteiro. Muito é tipo a interessante. gente com perfume que não gosta, né? Então a gente É, vai passar um ó, perfume que a gente não dá gosta, ele até um tá com aquele negócio no cheiro. estômago, né?
Ai, meu Deus. Olha, eu não Exatamente. quero desligar porque tá muito bom, mas eu sei que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Então, Provável. a gente vai falar, galera, até eles derrubarem a gente, tá? Mas só avisando que pode ser que aconteça isso, né? Eu lembro de outra dica que você também já me deu, que era do Matatabi, que é menos conhecido, né? Mas que é bem estimulante para os animais Sim, também, né? Para os gatos, especificamente. sim. E... O matatabi, ele é um tronquinho, né? Que Uhum. é de uma arvorezinha que tem, na verdade, lá no, na Ásia, né? Que eles têm esses tronquinhos, porque ela cresce num clima muito diferente. Então, a gente não conseguiu plantar aqui ainda para ter acesso à nossa matatabi. Hum, Mas a gente consegue importar, ou tem várias lojas que já conseguem usar, vender também. Então, a gente consegue ter acesso fácil. tá. Esses tronquinhos, você dá para eles, eles têm cerca de 2 a 3 vezes mais estimulantes do que o catnip. Então, normalmente, aquele gato que não reage ao catnip, dificilmente não vai Hum, reagir ao macatabe, é tá? demais. Eles tendem a reagir. Então, isso ajuda demais. E eles têm essa sensação de relaxamento também. Tem alguns gatos que podem ficar excitados, mas o legal do matatabe é que eles mordem o O tronquinho. tronquinho e Aham. ajuda na saúde bucal. Então, assim, facilita também essa questão da saúde bucal deles. Legal. E aí a dica é, tipo, deixa eles brincarem, mas tira, né? Não é um troço que você pode deixar rolando pela casa, assim. Sim, Não é não bom. deixa à vontade, porque assim, tudo que você deixa à vontade perde a graça. Hum, Então, nunca é legal você deixar nem brinquedo, deixar tudo à vontade, porque vai perder a graça, eles perdem o interesse. Então, deixa por algumas horas, tira, dá dali 2 dias de novo, oferece de novo, para legal. sempre ser algo novo e sempre ele ter interesse naquilo. Muito Tá? bom. Aí ajuda bastante. Muito bom. Então é isso, é válido pra tudo quanto é tipo de brinquedo, né? Às vezes é isso, né? Você tem a vareta lá pra brincar com o gato, mas se ela fica rolando pela casa, É, ele já, tipo, perde a graça. entediou. É muito legal, né? É. Que eles têm isso também, né? A gente também enjoa, fica entediado, Uhum, sempre a mesma coisa, né? A gente tem isso, os animais também. exatamente. Então é muito legal pensar dessa forma. Muito bom, muito bom. Exatamente, ajuda Gente, muito. legal. Legal, eu acho que falamos tudo. Vamos encerrar a nossa live, que foi assim, nossa, a gente falou Ah, de todos os assuntos. Foi muito bom, muito bom. bem Você tem ampla. mais alguma coisa que você gostaria de contar para o pessoal? Porque tá muito bom, tá todo mundo aqui ligadão. Todo mundo que entrou não saiu. Eu tô de olho ali no número e falei, ó, todo mundo que entrou tá super Tá todo mundo interessado. aí. É O que muito eu bom. tinha separado mesmo para falar era isso. Agora, se tiver Sim, mais alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar que a gente responde, não tem problema. sim. Então, gente, última chance, hein? Última chance. Ó, ali, alguém falando. Um amigo meu precisou doar o filhote. A própria mãe do gatinho passou a bater nele. Por que que isso pode acontecer? A mãe, às vezes, começar a rejeitar o filhotinho. A gente tem aí 3 possibilidades. Primeiro, o filhote ter nascido com algum tipo de deficiência. Na natureza acontece, é comum. Se um filhote nasce com uma deficiência que pode prejudicar mesmo a vida dele, se a mãe vê que ele não vai ter uma vida fácil, que ele não vai resistir, muitas vezes elas matam os filhotes. Tá? Então, assim, é uma coisa meio cruel, assim, mas é da natureza. Isso, Nossa, muitas mas espécies fazem isso, né? nunca tinha pensado nisso. Acontece. Então, gente, se a gata tá rejeitando, leva esse gatinho aí no veterinário, porque ele pode Separa. ter alguma complicação. Exatamente. Então, assim, começou a Nossa. mordiscar o gatinho, começou a empurrar, não quer dar de mamar para ele, tudo. Pega esse gatinho, separa, leva pro veterinário. Porque ele pode ter algum tipo de deficiência que pode interferir na vidinha dele, Meu tá? Deus. Aí, normalmente, você vai ter que fazer o aleitamento, a amamentação dele, tudo separado. Outra Sim. possibilidade, se você pegou o gato no colo, abraçou alguma coisa assim, e você tava com um cheiro muito forte, que ela não conhece. Então, ao devolver, o Hum, gato ficou com o seu cheiro. E se ela não confia em você, não te conhece, aquele cheiro passa a ser uma ameaça. Então, ela não faz vai sentido. se sentir confortável com aquilo e ela passa a rejeitar por achar que é uma ameaça, tá? Total. Então, Então, acaba tendo isso também, tá? sim, E sim. e a outra questão é que muitas vezes, quando a mãe está amamentando há muito tempo, por exemplo, os gatinhos estão com 3 meses, ela Uhum. não quer mais amamentar, ela vai bater mesmo, porque ela não quer mais dar leite para Já eles, porque deu, eles já já tá estão com grande, meu filho. Me dente. deixa que tá Já machucando. deu, já.
Exatamente. Vai comer sua comida, não me enche o saco, porque já tá machucando já, né? Porque já estão Aham. com os dentinhos, a unha afiada. Então, é natural delas, elas afastam eles para não mamarem mais, que é praticamente quebrar, né, essa barreira aí do leite para ração, para elas fazerem ele comer ração sempre, né? Então, isso também é Sim. Ah, é, porque dele. se ela continuar dando leite, ele não vai querer fazer a transição, né? E é super necessário. Muito legal. Olha, eu não Exatamente. aguento, eu vou fazer a última pergunta, porque tá ali, ó, a gatinha de 3 meses que arranha e morde muito. Mas o que que pode fazer? É brincar, né? Ele já nem brincando bastante com ela adianta. Eu acho que talvez o seu bastante não seja o bastante para ela, né? Muito É, provavelmente, porque é, eles têm muita energia, né? Muita. sim, principalmente filhote. Então, assim, o importante para gato não é a duração, por exemplo, da brincadeira, é a frequência. Então, por Perfeito. exemplo, eu tenho meia hora para brincar por dia. Uhum. Separa essa meia hora em 3 vezes ao dia de 10 minutos. Olha só. É muito mais eficaz do que você brincar meia hora, 1 hora seguido. Então, para eles ajuda muito mais, tá? Porque faz ele consegue extrair essa energia dele muito mais rápido, facilita Sim. demais. Isso E é o que que excelente, pode porque é a isso, né? gente. Às vezes a pessoa fica 1 hora lá e, beleza, já O gato já cumpri. não tá nem Não. brincando mais, E a não gente, tá 10 mais nem minutinhos é bem interessado. mais fácil, né? De encaixar na 10 minutinhos agenda. faz o intervalo da novela, sabe? Coisa É, assim, bem rápido, é tranquilo, né? muito legal. E o que a gente indica também para filhotes. Por quê? Filhote até então, eles não têm noção dessa questão de mordida, né? Então eles vão Uhum. morder, eles vão arranhar, estão aprendendo as coisas. Então Sim, a gente sempre indica não brincar com mão nem com pé, sim, tá? É sim. uma dica muito importante. Sempre pega uma varinha, brinca com a Uhum. varinha, com distanciamento, pega uma bolinha para você tacar, para você não ter o contato direto, para que eles entendam que a mão é carinho, tá? Porque Muito senão bom. eles olham para sua mão e atacam. Não tem Muito como, bom. mas é brincadeira, É tá? Então, verdade. assim, eles têm que entender essa questão de que a mão vai ser carinho e a brincadeira vai ser com a varinha, com a bolinha, com o ratinho, mas num certo distanciamento, Nossa, essa tá? aí Porque fechou com senão chave de ouro, perfeito. Porque é isso, né? Às vezes brincando com a mão, porque é filhote, não dói tanto, não sei o quê. Mas aí depois que ele tiver adulto, ele vai querer continuar brincando com a mão. E aí com pode te machucar, certeza, né? Então, com realmente é uma certeza. dica Aí dói. excelente. Muito legal. Aí dói. Cara, a gente arrasou! Acho que a gente conseguiu falar de tudo e mais um pouco. Muito bom. Ah, tem uma coisa importante. Vocês que estavam aqui com a gente, tem 30% de desconto se quiserem fazer consultoria com a Andrea e poder proporcionar uma vida ainda melhor para os gatinhos de vocês. Ela é incrível, como vocês viram na live. E aí, vocês vão poder trocar essa ideia com ela. Ela faz tudo online. Claro, se vocês quiserem que ela vá até o lugar, também é possível, mas pela pandemia, aqui comigo, na É, adaptação do Moti, ela fez tudo assim, ó, online. A gente se resolve, né? Hoje em dia tem as câmeras dos super celulares, fácil. funciona e muda a vida deles Exatamente. e a de vocês. Então, gente, mandem Com direct para certeza. ela, né? A bicat.andrea. E vocês terão aí os 30% de desconto. E vão ter, nossa, tanto conhecimento, que ela tem muito mais, né? Que não cabe na live falar de tudo. Mas estou orgulhosa. Obrigada. Falamos muito, Ah, muito obrigada eu. assim. Ah, e tem também o e-book. É verdade, Tem também lá gente. no meu perfil. Olha só, No isso meu aí perfil tem ela é o muito e-book. generosa, essa mulher. Ela deixou no link da bio dela um e-book que ela desenvolveu com todas as dicas possíveis e imagináveis para gatos. Então é muito completo. Eu não lembro quantas páginas são, mas assim, ele é bem É, explicado, tipo, todo mundo consegue entender. Então, todas essas dicas que ela falou hoje aqui estão lá, se vocês quiserem relembrar. Então, vocês podem baixar no de computador graça. de vocês, de graça. O e-book é de graça. Olha isso. Meu, você é demais. Obrigada Melhor por ainda. isso. Não tem desculpa, né? Tipo, não posso fazer a consultoria, não tenho condições agora. Exatamente. Ok, perfeito. Então baixa o e-book e aprende, E né, já vai ali melhorando o através das ambiente. dicas, que são sensacionais. Exatamente. Muito bom, Que a gente. intenção é melhorar aí o ambiente para eles. Total. A vida deles estando melhor, a de todo mundo fica melhor, né? É muito bom. Com Eu não certeza. sei Muda a fixar o família inteira. perfil, Rebeca, desculpa. Mas olha, no meu post tá lá o arroba dela, e aí você clicando em cima, vai pra lá. É que eu não sei Tá bom. fazer esse negócio. Deixa eu botar aqui, eu vou escrever como comentário. É Bicat.
Ponto Andrea, né? Isso. Andrea. Eu só sei comentar igual vocês, eu não sei fixar, eu preciso aprender. Aprendi! Aprendi. Pronto! Deu Gente, certo. olha só, a gente aprende muita coisa na vida. Aprendi, ó, tá aqui, ó, o arroba dela tá aqui agora. Galera, sigam ela e também, né, quem quiser fazer a consultoria aí, 30% de desconto. Ah, consegui. Obrigada, Rebeca. Eu achei que era mais difícil. Obrigada, gente. Deu Obrigada, certo. Andréa. Obrigada mesmo por todo esse Imagina, conhecimento obrigada eu pelo compartilhado aí. convite. Muito E bom. precisando, qualquer dúvida aí, se tiver algum tema legal que vocês tiverem dúvida, só propor aí que a gente faz live, não tem problema. Fazemos, repetimos. Então comentem, peçam, mandem aí, ou nos comentários ou no direct, que a gente vai estar de olho. E essa foi a primeira, né? Primeira de muitas, se Deus quiser. Foi muito Exatamente. bom. Obrigada, querida. Obrigada Gostei mesmo. bastante. Eu também. Eu que agradeço. E vai Obrigada cuidar pelo dos seus convite. filhotinhos de lar temporário aí, que são muito É, lindos. Muito que a lindos. galera agora dormiu, graças a Deus. Né? Mostra aí pra galera, pra gente acabar. Tem algum que tá aí Nossa, pertinho? todo mundo desmaiado. Oi, Ó, encher a olha barriga, a né? situação. Ai, ai, Ó, ai, que pequenininho. desmaiado, olha. Gente, muito fofo. Ai, tá tudo Acordou com lindo. cara de sono. Gente, que gostoso. É a hora do soninho. Muito bem. É Ai, é a hora muito de dormir lindo. agora. Comer Muito até, né? gostoso. Muito gostoso. Ai, obrigada, obrigada de novo. Imagina, Vou eu que ver, eu ia ver se eu agradeço. conseguia mostrar algum dos meus também, mas acho que não vai rolar, não. Então, vamos dar tchau. Só tem uma tia. Ah, não, aqui é linda. Vamos dar tchau pra ela. Tá aí? Oi. Ai, que linda. Ah, gente. É linda não à toa, né? Não, ela é muito safada, essa gata. Minha Linda. gordinha. Só a exibição dos bichos Fofa. agora, né? E o É, molequinho pois é. tá ali. Ai, Tem coisa melhor. tchau, galera. Ai, que lindo. Muito obrigada. Obrigada, André, por ajudar na adaptação aqui. Tô de boa Imagina, agora, tomando gente. solzinho. Lindos. Muito Que bom. bom, Ô, fico sono. feliz. É a hora do Ai, sono. gostoso. Pronto, Que gente. delícia. Valeu. Um beijo em todos. Um beijo em você, Andréia. Até a próxima. Se Beijo, Deus quiser, a gente gente. vai repetir. Até. Vamos repetir essa dose, Tchau. né? Valeu, gente. Repetiremos. Tchau, gente. Beijos. Eba.